Olá, mais uma vez aqui no programa falando de processo 365 e agora para encerrar a série sobre o artigo 903 do CPC. Este é o quarto vídeo da série, é a segunda parte do terceiro vídeo mais propriamente. Pois bem, no vídeo anterior eu estabeleci a seguinte premissa. O terceiro que é legitimado ou põe embargos, ele não se submete à força da arrematação na forma do artigo 903, salvo o terceiro previsto no parágrafo 4º do artigo 792, no âmbito da fraude à execução, porque ele é colocado na posição de réu. Nos demais casos, mesmo que intimado conforme o parágrafo único do artigo 675, o terceiro não é colocado na posição de réu. A intimação serve apenas para possibilitar que ele, caso queira, opor embargos, e o transcurso do prazo para oposição de embargos não gera, além da preclusão do direito ao remédio processual do procedimento especial embargos de terceiro, não gera consequências no âmbito material. Muito menos e mais amplamente, não vai gerar nada que diga respeito ao direito de propriedade ou à posse dele. Pois bem, este vídeo é dedicado a saber o que resta ao terceiro fazer caso não tenha mais prazo para opor embargos. Uma coisa é certa, tirando mais uma vez a hipótese do parágrafo 4º de 792, ele nada tem a ver com aquela ação do parágrafo 4º do artigo 903, é uma ação que vai contra o ato de arrematação. Esse terceiro não precisa ir contra o ato de arrematação. Esse ato de arrematação é para ele ineficaz. Vejam só, se numa ação em que se discute a titularidade de um bem, uma ação envolvendo A e B, se discute a titularidade do bem X, o juiz entender que o bem pertence a A, essa sentença nada pode fazer, nada a partir dela pode ser feito contra um terceiro ser. Se ocorrer, ele é legitimado ou põe embargos. Essa sentença tem um erro na avaliação da legitimidade no sentido da titularidade do bem. Aquela discussão ali é uma discussão inócua em relação ao ser. Ela é ineficaz em relação a esse ser. É um problema de legitimidade no sentido de titularidade da situação no caso material. E é o que mais ou menos acontece quando o juiz penhora bem de quem não se submete à eficácia da sentença. Há ali um problema de legitimidade, não a legitimidade ativa e passiva na execução, um problema credor-devedor, ou credor ou outro responsável, mas uma legitimidade quanto à titularidade do bem penhorado. Está se penhorando bem de quem não se submete, logo avaliando-se mal, essa avaliação pode ser superficial, é a legitimidade como titularidade daquele bem. Esse é o erro e daí a ineficácia. Por isso que ele não se submete ao rigor do artigo 903 e a ação do parágrafo 4º desse artigo nada tem a ver com ele. Então o que é que vai restar a esse terceiro? Vão restar as diversas situações de direito material conforme o caso. Por exemplo, se ele tiver na posse do bem, o bem que foi arrematado, e venha a ter alguma agressão a essa posse, além das ações possessórias, ele pode, com base no direito de propriedade, se tiver, propor uma ação negatória, que é a ação por violação ao direito de propriedade, para impedir a consumação dessa agressão. Se ele não tem a posse do bem e é proprietário do bem, ele tem ação reivindicatória para propor contra quem quer que seja, por exemplo, o arrematante, caso ele venha a ser emitido na posse. Então, se ele não tem porque não tinha mesmo antes, ou se ele não tem porque perdeu isso, ele pode propor ação reivindicatória. Se tiver algum problema registral, por exemplo, em virtude
da expedição de carta de arrematação, foi alterada a matrícula do bem, registrando o bem em nome do arrematante. Como essa arrematação é ineficaz para esse terceiro, resta ao terceiro o quê? Para modificar a matrícula, uma ação de cancelamento de registro, conforme a lei de registros públicos. Se ele for um possuidor sem propriedade ou ainda sem uma propriedade reconhecida, ele pode ter, se já tiver adquirido a propriedade por uso capião, a ação uso capião para o reconhecimento disso. Caso tenha perdido a posse do bem, uma ação publiciana com base na aquisição da propriedade por uso capião para recuperar o bem. Se é um possuidor que não tem ainda a ocorrência da uso capião em seu favor, além da defesa da posse propriamente, ele vai poder pleitear contra quem reivindicar a coisa dele, as defesas de um possuidor de um modo geral, por exemplo, pedir indenização por benfeitorias, por frutos e por coisas desse tipo. Vejam, toda essa gama de situações materiais que eu falei aqui não é atingida, não tem como ser. Eu desafio aqui as pessoas me mostrarem o contrário pelo mero transcurso do prazo para oposição de embargos de terceiro. Isso precisa ficar claro. Não é à toa que o professor Ovídio Batista da Silva insistia, e a processualística brasileira, em parte, fez questão de ignorá-lo. Se diante da arrematação o adquirente se deparar com um terceiro de posse da coisa arrematada, ele não pode pura e simplesmente pleitear perante o juiz uma expedição de uma ordem já de plano para a retirada do possuidor da coisa. Ele precisa de um meio que possibilite o devido processo legal ao possuidor. Porque é um possuidor, aparentemente, que nada tem a ver com aquela dívida que gerou a arrematação. Um possuidor legitimado a opor embargos. Àquele tempo, o professor Ovídio Batista da Silva falava na possibilidade do uso de uma ação de missão de posse. Isso está, acima de tudo, na clássica obra dele, Ação de Missão de Posse, que teve 4 edições, a última em 2001. Eu, particularmente, entendo incabível a ação de emissão de posse, porque não há relação aí de transmissão de posse entre o terceiro e o adquirente. O adquirente, se for o caso, faz valer o suposto direito de propriedade dele e pleiteia isso pela ação reivindicatória. Pois bem, com este vídeo eu espero ter começado a explicar essa situação do terceiro legitimado a opor embargos em relação à arrematação. Concluindo e repetindo o que eu já disse aqui, o terceiro legitimado a opor embargos nada tem a ver com o artigo 903, não se submete à força do artigo 903 e a ação do parágrafo 4º em relação a ele não tem nada a ver também. Ele tem, conforme suas diversas situações de direito material, amplas possibilidades de fazer valer o seu direito. Muito obrigado e até a próxima.